Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Belkise Moreira. Neste vídeo, irei abordar um pouco sobre o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Como eu já havia dito, nesta aula nós iremos estudar um pouco sobre o Sistema Internacional de Unidades. E para iniciar este estudo, trago a seguinte pergunta. O que é grandeza? Você já se perguntou? Bom, de forma simples e resumida, podemos dizer que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, como por exemplo, massa, tempo, temperatura, comprimento, dentre outras grandezas. Até meados do século XX, muitos países usavam unidades de medidas diferentes, e isso acabava causando muito problema na comunicação entre eles. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra e outros países, antigamente usavam a jarda como unidade de medida para comprimento e a libra como unidade de medida para massa. E muitas vezes, antigamente, eles usavam o próprio corpo como medida. Isso acabava trazendo muita confusão, porque alguns utilizavam, por exemplo, pés para medir, outros utilizavam jarda, outros polegada, dependendo do tamanho do objeto, do que eles queriam medir. E isso acabava não dando uma comunicação tão legal entre eles. Em 1960, ocorreu a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, e ela ocorreu em Paris. E foi nesta conferência que foi criado o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. O objetivo principal era padronizar as unidades de medidas das mais diversas grandezas físicas e, com isso, facilitar as relações comerciais e as trocas de informações científicas entre os países. As grandezas foram divididas em dois grupos, sendo as chamadas grandezas de base e as grandezas derivadas. As grandezas de base são tempo, que é dado em segundo, a massa em quilograma, comprimento em metros, temperatura em Kelvin, quantidade de substância é dada em mol, corrente elétrica em ampere, intensidade luminosa em candela. Essas são as 7 grandezas principais, as grandezas de base. E a partir delas surgiram as grandezas derivadas, como por exemplo a força, que é dada em Newton, velocidade em metros por segundo, aceleração em metros por segundo ao quadrado e o volume é dado em metros cúbicos. Nos próximos vídeos eu irei abordar sobre as conversões dessas unidades de medida. Estas foram as referências consultadas. Goodbye, galera! Até o próximo vídeo. E espero que este tenha te ajudado de alguma forma. E não deixe de seguir este canal e nem as nossas páginas no Facebook e Instagram.